Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre os impactos do coronavírus no futebol e no esporte como um todo. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, para ficar atualizado de opiniões, polêmicas, informações da dupla Granal e do futebol como um todo, para curtir, dar o teu like lá, dar o teu joinha e vem conversar e vem debater, divergir sobre futebol aqui neste espaço. O coronavírus impacta todos os segmentos da sociedade e o futebol, obviamente, não fica de fora. No começo dessa semana, o Internacional divulgou uma programação de trabalho que treinaria normalmente. Na terça-feira pela manhã, comunicou que os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado. O Grêmio chegou a divulgar no começo da tarde uma programação de treinos a cada 2 dias, com 2 grupos de jogadores diferentes. Depois, 4, 5 horas depois, voltou atrás e também suspendeu as suas atividades do departamento de futebol por uma semana. As reuniões do Grêmio, por exemplo, acontecem por telefone ou por Skype. Então, com essa novidade que todos nós estamos encarando e enfrentando, a necessidade de reorganização ela é permanente. O planejamento vai sendo alterado a cada dia com uma novidade que o coronavírus nos impõe. E isso chegou nas competições oficiais, e esta parada dos clubes, esta parada de treinamentos, inclusive, por mais que os jogadores sejam orientados a trabalhar em casa ou em academias dos seus condomínios, ela trará impacto nas competições. Flamengo, Palmeiras, outros clubes também estão encerrando temporariamente as suas atividades. O Campeonato Gaúcho, por exemplo, precisa de mais 7 datas para ser concluído. 3 jogos, 3 rodadas do retorno, semifinal e final do retorno, e a decisão do Campeonato Gaúcho em 2 datas, desde que o Caxias não seja o campeão. Qual é a tendência do momento? É que o Campeonato Gaúcho não tenha datas para ser concluído e, portanto, o Caxias, como ganhou o primeiro turno, seja promulgado pela Federação Gaúcha de Futebol como o campeão regional de 2020. Acerta o presidente Luciano Oxman, o presidente da federação, quando ainda não define isso. Não tem porquê, ele pode esperar mais alguns dias, 15, 20, talvez 30 dias, e então, se as coisas voltarem ao normal como todo mundo espera, decidir que o Caxias é o campeão. Imaginem se o Grêmio ou o Internacional tivessem vencido o primeiro turno, a batalha jurídica que teríamos, que ia terminar sabe-se lá quando. Ainda bem que foi o Caxias, um clube que sempre todo mundo gosta, clube do interior, ganha o gauchão, canetaço, ninguém cai esse ano, sobem os que estavam programados, pega lá a tabela do acesso, vê os 2 primeiros, sobem e está tudo resolvido. Esta é uma tendência. Eliminatórias da Copa do Mundo haveria neste ano de 2020 mais 9 datas. As eliminatórias começariam agora, em 27 de março, e também estão suspensas. É um problema que a Conmebol vai ter, porque os jogos talvez todos não sejam realizados neste ano e fiquem para 2021, apertando o calendário concorrido já do próximo ano. Copa América. A Copa América aconteceria de 2 de junho a 12 de julho em 2 países, Argentina e Colômbia. A Copa América, a Conmebol já anunciou que prorrogou a competição para o próximo ano, a exemplo do que aconteceu na Eurocopa, que em 2020 seria disputada em 12 países. A minha sugestão, cancela a Copa América. A gente vem numa overdose de Copa América. Copa América Centenário, Copa América disso, Copa América daquilo. Chega, não há porquê a realização da competição. Quando o calendário se normalizar, e porque eles querem agora juntar a Copa América com a Eurocopa, bem, numa próxima oportunidade, lá depois da Copa do Mundo, que se unam as 2 competições no mesmo momento do ano, Copa América e Eurocopa, com datas FIFA, tudo jóia, acho que a iniciativa é legal, mas não agora. Não há por que realizar a Copa América em 2021 e a gente tem que olhar para frente e ver que o calendário de 2021 também será concorrido. Olimpíadas de Tóquio. Olimpíadas teriam previsão para começar no dia 24 de julho. Mas vejam uma informação importante. Conversando com o Paulo Pires, na Rádio Bandeirantes. Ainda faltam 43% dos atletas a conquistarem vagas. As vagas de eliminatórias, pré-olímpicos, qualificatórias ainda não estão concluídas e as competições também estão suspensas. Quase metade dos atletas e delegações e seleções ainda não garantiram a classificação para os Jogos Olímpicos e essas competições estão suspensas. A novidade é que o presidente do COI, o alemão Thomas Bach, garantiu hoje a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a partir de 24 de julho. E disse mais, o presidente do Comitê Olímpico Internacional. Ele diz também que ele não aceita realizar a competição com portões fechados, portanto, sem público.
ou sai a competição dentro da normalidade, segundo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, ou ele não realiza os jogos, mas ele assegurou hoje, de forma enfática, que os jogos serão realizados. Esse discurso do Thomas Bach não é factível, porque nós estamos diante de uma pandemia, que é uma novidade para essa geração, é uma novidade que vai inclusive mudando a toda hora, as decisões vão sendo tomadas, todos estamos nos reorganizando, alterando e realizando novos planejamentos. Na vida pessoal você faz isso, como eu faço isso, as empresas estão fazendo isso, companhias aéreas. Hoje é praticamente impossível que alguém consiga imaginar pegar e comprar uma passagem para ir para o Japão assistir os Jogos Olímpicos. Então, esta manifestação do presidente do COI, ela, por mais relevante que ela seja, porque é dita por uma autoridade olímpica internacional, ela não é factível. Isso é uma bravata. Vamos realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio no Japão. Ok, pode dizer isso, mas não depende dele. Não depende mais do Comitê Olímpico Internacional a realização dos Jogos Olímpicos. Ora, se essa pandemia durar mais 2, 3 meses, como ele vai fazer as competições qualificatórias para definir os atletas classificados? Então não passa de uma bravata. Ele pode dizer, ele pode botar no papel, anunciar em entrevista coletiva, mas do ponto de vista concreto, isso não significa absolutamente nada, por essa razão que eu acabo de colocar. Não depende mais do Comitê Olímpico Internacional, até porque o Comitê Olímpico Internacional vai medir as consequências e não vai ser irresponsável de realizar uma competição em que vão muitos jovens. Na ginástica, por exemplo, há meninos de 14, 15 anos, meninos e meninas disputando, e ele não vai levar esses meninos se a pandemia no mundo não estiver controlada. Porque alguém para sair dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil para ir para o Japão, muitas vezes não pega um único voo. E é uma viagem de pelo menos 10, 12 horas. No caso do Hemisfério Sul, aqui do Brasil, para ir até o Japão é praticamente 1 dia, 2 dias de viagem. Então não depende mais do Comitê Olímpico Internacional. Bom, eu quero chegar no Campeonato Brasileiro, que começaria em maio, e que no modelo atual, ele é disputado em 38 rodadas, aquilo que você conhece, turno e retorno, jogos lá e jogos cá. Há algumas alternativas, a menos possível, mas já se especula. Há, enfim, a adaptação do calendário brasileiro ao futebol europeu. Neste caso, o Campeonato Brasileiro começaria em agosto e terminaria em maio, ainda no sistema de pontos corridos, turno e retorno, 38 rodadas. Esta é uma possibilidade um pouco mais remota, mas já cogitada nos corredores da CBF. A mais provável de momento, que o campeonato tenha o seu formato alterado. Nós teríamos então uma fase classificatória de 19 rodadas no modelo anterior, portanto não são jogos lá e jogos cá. O Inter vai enfrentar o Flamengo no Beira-Rio e vai enfrentar o Fluminense, por exemplo, no Rio de Janeiro. O Grêmio vai pegar o São Paulo no Morumbi e o Corinthians na Arena. O Grenal vai ter que acontecer em um dos estádios, vai ter que ter um sorteio, assim como Corinthians de São Paulo, Palmeiras e Santos. Bom, era assim antigamente, né? Os últimos 4 classificados nessa primeira fase são automaticamente rebaixados. Os 8 primeiros vão para uma fase de mata-mata. Portanto, seriam 25 rodadas, 25 datas, 13 a menos que o modelo atual de 38. Por que 25? 19 rodadas da fase classificatória, 2 rodadas de quartas, 2 de semi e 2 jogos para as finais. 25 datas. Mais curto e mais factível. Mas é difícil que se consiga hoje definir isso, e a CBF eu espero e aguardo que já esteja planejando isso. É difícil planejar porque o coronavírus não chegou no seu ápice no Brasil ainda. Vai chegar aí em 30, 45 dias, tem gente que fala que é 15, o frio no Rio Grande do Sul é um pouco mais para frente, que é quando o vírus começa realmente a se acelerar e a se desenvolver de forma mais rápida e perigosa. Então as entidades estão aguardando, mas a tendência é Caxias promulgado como campeão, jogos das eliminatórias adiados, os Jogos Olímpicos, a grande incógnita, e Campeonato Brasileiro com um formato completamente alterado. Previna-se, cuide-se, e tenha muita informação e informação correta que você busca nos veículos de comunicação. Feitoria gurizada, vai um abraço.